Fala pessoal, aqui é o Daniel da Doutora Info House e temos uma dúvida do internauta, do Lucas. Olha só, ele comentou que tem um notebook de entrada e está aprendendo programação. E ele pergunta assim: eu estou numa dúvida, eu sei que ele não é muito bom meu note, né? E se vale a pena fazer o upgrade, né? Eu estou em dúvida se faço upgrade nele ou se junto grana para investir no desktop futuro ainda pode demorar, né? Ou seja, a pergunta dele é: será que se eu melhorar alguma coisa fica bom ou tem que trocar? Vamos lá então. O que acontece? O notebook dele tem essas configurações, então eu vou passar para anotar as configurações, né? Para a gente poder fazer a análise. Então o que acontece? O CPU, eu andei pesquisando de antemão, né? Ele é um Celeron 6305. Ele tem uma memória de. Vamos dar mais um espacinho. Ele tem uma memória de 4 GB, DDR4, bem legal, hein? DDR4. E ele tem um SSD de 128 GB. 120, vamos arredondar aqui para efeito de conversa. Então o que acontece? O Celeron 6305 a gente pode considerar como fraco. Vocês sabem dos vídeos anteriores que a gente consegue fazer uma análise de desempenho, mas Celeron a gente já sabe que não é grandes coisas, tá? Memória é pouca e o SSD é pouco também. Como assim? Explico. Então, tudo que ele colocou tá bem fraquinho a princípio, tá? O SSD de 120 GB, o que acontece? Vamos analisar o espaço, né? Somente o Windows ocupa na faixa de 40 GB aí, com atualizações e tal, né? Sobra 80. Dependendo, vamos dizer, sobra 80 GB, né? Livre, tá? Se ele, vamos supor, instalou um pacote Office aí e tal, vamos colocar mais uns 10 GB, né? Então sobrou 70 GB. 70 GB, se ele for, vamos colocar alguns arquivos pessoais, 50 GB sobrou, fechou. Então ele tem sobrando 50 aí. 50 GB dá para ele trabalhar, desde que não seja nada muito assim, que ocupe muito espaço, né? Vocês sabem que tem vários programinhas aí no mundo da informática que precisam, por exemplo, se ele for instalar um Visual Studio, né? Com vários apetrechos, vários penduricalhos, fica muito pesado. Mas não é só isso. Vamos dar uma analisada na memória agora. A memória para Windows 10, provavelmente ele está com Windows 11, né? Windows 10, meu amigo, quando você está com 8 GB instalado, ele consome em torno de 4. Tá entendendo meu ponto? O Windows 10 em operação normal, ele consome 4 GB, ou seja, ele não tem espaço para nada. Ou seja, ele vai estar trabalhando muito o SSD, porque ele vai estar usando uma parte do HD como memória virtual. Já que o Windows, o que o Windows faz nesse caso aqui? Ele vai estar com mais ou menos 3,1, 3,2 GB de memória utilizando, né? Sem, assim, sem iniciar o sistema, não abre nenhum programa. Abriu um browser, pronto, já está usando memória virtual. E memória virtual é um veneno. O Celeron 6305, normalmente, ele é lerdo, mas funciona. Então, o que acontece? Desde que ele não abra muitas coisas ao mesmo tempo, não vai ser o pior dos mundos. Vai ser meio chato, mas vai ser possível. Então, assim, eu diria o que eu, como técnico de informática, estaria recomendando, né? A recomendação do jeito que está o notebook não está legal. Se a gente for pesquisar aqui a placa-mãe, eu pesquisei a placa-mãe, tá? Se a minha pesquisa está certa, a gente encontrou a placa-mãe. O que acontece? Ele tem 2 slots de memória. Ele está com 4 GB, então provavelmente ele tem somente um slot de memória ocupado com um pente de 4 GB. Portanto, ele tem um slot livre. Isso quer dizer que ele pode estar comprando aí um pente de memória, eu diria que no mínimo 8 GB e recomendável 16. O pente, né? Então, se eu fosse dar uma sugestão de melhoria, né? Seria a sugestão de melhoria. Seria comprar um pente de memória de 8 ou 16 GB. Totalizando, no caso, totalizando aqui, se ele comprar o pente de 8, vai estar totalizando
12, né? 8 mais 4 que ele já tem dá 12. E aqui totalizaria 20 GB, tá? 16 mais 4 dá 20. Então, essa seria a sugestão para que o notebook comece a ficar útil. Lembrando que ele não tem placa de vídeo off-board. Provavelmente ele deve estar usando aí o Intel HD Graphics, né? Do Celeron, que também já é fraco. Então, diria assim, do jeito que está o notebook nesse momento, ele é apenas exclusivamente para navegar. É como se fosse um netbook, para quem pegou a época do netbook. Navegar na internet, fazer trabalho escolar, coisa simples, tá? Se o cara quer começar a trabalhar com informática, até consegue. Por exemplo, se você for trabalhar com Python, HTML, alguma coisa assim, mais código, que não tenha uma IDE tão pesada, pô, tranquilo. Mas se você for pegar, tentar mexer num Visual Studio, tenta colocar um Android Studio ou qualquer outra IDE um pouco mais pesada, ou fazer coisas mais complexas como trabalhar com database e conexões e tal, dar, vai dar, mas vai ficar muito maçante. Então, de prontidão, 8 ou 16 GB. Ah, e você me pergunta, aí, quanto custa, né? Quanto que estaria custando a gente pegar uma memória de 8 GB ou 16? Vamos começar pela D8 só para ter uma DDR4 SODIMM 8 GB, né? Então vamos dar uma olhada juntos aqui. R$ 150. Aqui esse DDR3. 150, vai. Então, provavelmente essa de 8 GB aqui está na faixa aí de 150 conto. E esse de 16 GB deve estar na faixa, chuto eu, mínimo 250 aí, tá? R$ 150 o notebook começa a ficar mais interessante. Agora, a pergunta, para finalizar o vídeo, a pergunta é: upgrade ou trocar? Eu acho que, né, respondendo aqui, né, eu acho que o upgrade ele é obrigatório para você fazer qualquer coisa que não seja apenas um texto no Word ou navegar na internet. Extremamente necessário, tá? Eu não sei se eu conseguiria mostrar para vocês porque eu estou usando Linux, né? Nesse momento eu estou com alguns programinhas simples abertos, estou consumindo na faixa de 6 GB nesse momento, tá? Então, assim, brincandinho aí, se eu tivesse no Windows, eu estaria consumindo provavelmente na faixa de 8, 9 GB para fazer o mesmo que eu estou fazendo nesse momento, tá? Então fica aí para vocês analisarem. Então, o upgrade obrigatório conforme essa questão aqui que eu levantei para vocês agora há pouco. E, claro, obviamente eu estaria recomendando esse fera aí trocar para um desktop. Por quê? O desktop ele é altamente modular, ou seja, ele pode montar aos poucos. Existem computadores, vou falar para vocês, hoje eu vendo computadores aí na faixa de 600, 700, 800 reais que conseguem atender as especificações para programação, tá? E dura bastante, é barato. Então eu acho que se a pessoa tem pouco dinheiro, um desktop é melhor, tá? Ele é mais fácil de montar, mas tem que ser com alguém que entenda. De preferência, o Lucas, que é o nosso colega que está em dúvida, tem que ver o que ele vai trabalhar, se ele consegue definir. Aí, porque, por exemplo, eu vou desenvolver aplicativo de celular, então é uma configuração. Eu vou trabalhar com banco de dados, eu vou trabalhar com front-end, enfim. Isso dá um norte. Se ele não sabe, a gente consegue ter uma noção genérica, né, barata, que atenda a maioria das situações. Beleza? Tá feita a avaliação. Eu sei que meu texto não está tão organizado, né? Mas espero aí que no andar do vídeo esteja esclarecido um pouco. Espero que vocês tenham gostado. Se ajudou, se você curtiu, segue a gente, dá aquela forcinha e tamo junto. Valeu!